Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Boa noite, família. A paz de Jesus para todos. Eu sou Linda, sou filha amada de Deus e eu luto por meio da baixa autoestima e procrastinação. Ao longo desse período que a gente está aqui nas quartas-feiras, nós estamos preparando o caminho para o 30 semanas, como bem a pastora Niane explanou aqui. Nós cremos que vai ser um tempo de cura, de libertação, de reconhecer as nossas lutas, mas apresentar diante de Deus e saber que em Cristo Jesus nós já somos mais que vitoriosos. Mas esse processo, ele é fundamental para aqueles que querem andar curados e libertos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, seja bem-vindo à série O Caminho para o 30 Semanas. E hoje, Deus deseja começar a tratar sua vida para curá-lo. Você é a pessoa mais importante nesse processo de cura e libertação. Então, hoje a gente vai trabalhar com vocês, queremos levar a igreja a entender de fato, a ter uma vida de redenção e de forma prática, como é que a gente pode depender de Deus? Como é que a gente pode viver uma vida saudável nessa perspectiva de dependência em Deus completamente? Não fazer manipulações para Deus fazer o que a gente quer. Porque quando nós somos dependentes de Deus, nós escolhemos em realizar aquilo que está em seu coração. Nós nos rendemos completamente a Ele. Então, hoje, nós queremos trazer uma fala de dependência. Repita comigo essa palavra, dependência. Isso, levar a igreja a depender de Deus. O texto fala de Mateus 11, diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Gente, o convite de Jesus para a gente sempre vai ser esse convite amoroso e lindo, mas ele sempre vai estar apontando para a gente aonde é que a gente tem errado. O texto faz um convite, mas não é para os fortes, não é para aqueles que, sabem, estão naquele ambiente de autossuficiência, não, é para aqueles que estão sobrecarregados, cansados, e você vai receber o descanso dele. O texto fala de João 1,7, contudo aos que receberam e creram, serão filhos de Deus. Por isso que a gente começa a se apresentar assim: eu não sou uma pecadora, eu sou uma filha amada, que luto com algumas áreas. As minhas lutas, elas são essas que eu acabei de expressar para vocês: baixa autoestima e procrastinação. E com certeza você tem as suas lutas e você precisa entender e explanar e correr para aquele que pode sanar e curar. O texto fala: descansem somente em Deus, ó minha alma, desde dele vem a minha salvação. O salmista vai falar isso no Salmo 62. Então, nós temos a quem recorrer, gente, quando nós estamos fracos. Nós temos a quem recorrer quando as lutas vêm, quando o pecado bate na porta do nosso coração. Nós temos a quem recorrer. Hoje nós queremos fazer com que você entenda, que a gente entenda, que a gente tem um Deus ao qual nós podemos nos entregar e depender dele totalmente. Então, essa dependência, você precisa entender que, em primeiro lugar, que entregar não é perder. Entregar nas mãos de Deus não é perder, é vencer. Amém? Quando você decide entregar as suas lutas, seja o que você tem aí diante de batalhas, se você decidir entregar nas mãos do Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, você não está perdendo, você está ganhando. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: fui crucificado em Cristo, com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gente, esse é o sentido do Evangelho: Cristo vive em nós. Eu, a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, esses devem morrer na cruz. Esse é o sentido do Evangelho, esse é o sentido da gente seguir a Cristo. As minhas vontades, os meus desejos, as concupiscências da carne, elas devem ser mortificadas na cruz do Calvário.
Amém? E o texto diz: a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. Não é pelo seu entendimento, não é pelo seu currículo, não tem a ver pela lógica humana, não, mas é pela fé em Cristo Jesus que nós vivemos e nos movemos nele. E por isso que eu posso dizer que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e agora tudo tem que se fazer novo, gente. Não é possível que você entregou sua vida a Jesus e sua vida é a mesma. Não dá, tem alguma coisa errada. Reavalie se você realmente entregou a sua vida a Cristo, porque alguma coisa tem que mudar. A mente tem que ser transformada dia após dia. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Não é possível que a gente não entenda que a proposta de Cristo é para os que estão cansados e Ele vai aliviar. Existe uma mudança quando nós nos entregamos. A nossa carne, ela é mortificada. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela quê? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, entregar-se é uma atitude que se expressa em todas as suas decisões. Vou repetir, são em todas as decisões da sua vida. Não é parte, não é aquilo que me convém, não é aquilo que eu quero, mas eu decido entregar, mesmo que isso custe a minha vida, mesmo que isso me custe a minha reputação, eu vou entregar a minha vida por inteiro. Sabe aquela dúvida que você diz, poxa, com quem eu vou casar? Sabe a escolha do seu marido? Ou o que é que eu vou fazer de profissão? O que é que eu vou estudar? Você deve entregar isso a Cristo. O seu trabalho, entregue a Ele, entregue, não fique nas suas mãos, porque senão vai pesar, vai chegar um momento que você não vai saber o que fazer. E aí, o que lhe resta é entregar a Ele, completamente. Gente, isso é uma consciência da vida cristã, é uma entrega constante. Eu me converti em 1996. As minhas entregas do passado são totalmente diferentes das de hoje. Hoje, eu ainda tenho muito para entregar ao Senhor. Muitas coisas que às vezes eu guardo, às vezes eu quero ficar, sabe, aqui segurando nas minhas mãos, mas eu entendo que essa vida de redenção e de dependência em Deus, eu não tenho que ficar com nada nas minhas mãos. Suas mãos têm que ficar vazias e ser tudo entregue nas mãos do Senhor. Amém? Então, entregar-se, render-se, pode parecer o quê, gente? Fraqueza. Pode parecer? Pode. Sabe? Poxa vida, eu não tenho habilidade para isso. Tem não, gente. Reconheça, por exemplo, eu estou reconhecendo para a igreja que eu luto com minha baixa autoestima. Eu tenho dificuldades até de me ver no espelho. Eu luto contra isso. Né? Sempre é um confronto que eu tenho internamente, seja para subir aqui para falar, ou seja para falar em público. Isso é uma luta que eu tenho. E eu estou lutando e continuarei lutando até que Jesus volte, porque eu sei que diante do Cordeiro nós estaremos, né, com os nossos corpos imaculados, e ali nós teremos corpos incorruptíveis, e isso já não vai mais existir em mim. Possa ser que você diga, poxa, como Linda é fraca. Sim, sou fraca, mas em Deus eu sou forte. Para reconhecer e saber que eu preciso dEle, que eu dependo dEle, e que todos os dias eu sei quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus, lutando com isso, mas vencendo a cada dia, porque Ele é quem me sustenta. Então, entregar-se parece fraqueza, mas a verdade é uma atitude mais forte que você poderia ter. Quando você reconhece suas fraquezas, por exemplo, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Você sabia, mãe, que eu sou mãe também, sabia que a gente não é boa em tudo, a gente erra, e erra muito. Né? Às vezes a gente toma decisões, a gente fala às vezes de forma muito precipitada. É isso mesmo, isso é ser forte, é reconhecer as nossas fraquezas diante desse Deus que nos ajuda e que nos faz vencer. Watson, um pastor, ele diz o seguinte: pela revelação nós conhecemos a Deus, mas através da rendição conhecemos os seus caminhos. Sabe por que muitas vezes você não consegue discernir a voz de Deus? Você não consegue saber o que é que Deus tem para a sua vida, qual o caminho, qual a direção? Porque às vezes você não está com esse coração inclinado, com esse coração debruçado. Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Você quando acorda, você pergunta o que é que Deus tem para você? Deus, o que é que o Senhor tem hoje para mim? Quais as decisões que eu devo tomar? Para onde eu devo seguir? Senhor, eu devo comprar esse carro?
Senhor, eu devo comprar essa casa? Isso é o melhor? Gente, Deus está no nosso futuro. Então Deus, Ele já sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Não custa você se render a Ele, não. Ele tem o melhor para você. Lança. Não tenha medo de deixar nas mãos do Senhor, de entregar. Você não está perdendo, você está ganhando. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós conhecemos os caminhos do Senhor através de um coração rendido e em total dependência diante do Senhor. O texto de Romanos, capítulo 12, verso 2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme através de quê? Da renovação. Bota aqui a mão na sua mente. Pela renovação dos vossos pensamentos. Aí a gente vai conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Cristo Jesus. Os nossos pensamentos, gente, são enganosos demais. São enganosos. Basta a gente dizer que amanhã a gente vai começar uma dieta. Aí a nossa mente vai acordar e vai dizer: ele está com fome. Nossa, tu vai começar isso hoje. Começa amanhã. Né? E começa uma guerra interna. É uma luta, sabe, na nossa mente. Mas quando a gente renova os nossos pensamentos, e a renovação é pela palavra de Deus, aí você vai experimentar o que essa vontade de Deus é tão boa e tão perfeita e tão agradável, que vale a pena você se render e dizer: Senhor, tá bom. Não quero tomar as rédeas da minha vida, está em tuas mãos, eu entrego completamente ao Senhor. O problema é que a nossa mente está moldada conforme o padrão desse mundo. E a gente vai pensar como esse padrão, a gente vai duvidar da ação de Deus, a gente vai dizer: será que Deus está comigo realmente? A gente vai começar a ter pensamentos distorcidos que não estão contidos na palavra de Deus. Por isso que a renovação, ela deve ser mediante a palavra de Deus. Não é conforme o que as pessoas pensam. Não é, sabe, um ditado que é dito e que às vezes você fica repetindo e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E você nutre a sua mente, nutre o seu coração e você é guiado por isso. Mas seja guiado pela palavra de Deus. Isso vai ser algo incrível na sua vida. Seja intencional, gente. Pergunte a Deus o que Ele deseja de você em cada situação que você venha vivenciar. Deus, o que é que o Senhor tem para mim nisso? Deus, eu quero ser corajoso e eu vou entender e eu vou entregar em tuas mãos que essa minha vontade, ela não é boa. A tua vontade é melhor do que a minha. Seja intencional quando vierem as situações, quando vier a dúvida, para onde seguir. Deus, eu devo pegar a direita, eu devo pegar a esquerda. Senhor, para onde eu devo ir? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem essas palavras, só o Senhor tem a direção, só o Senhor está no seu futuro. Então pergunta a Ele, se renda a Ele, e Ele tem o melhor para você. Renda-se à sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Então, para ter uma vida entrega e dependência, eu preciso também assumir a minha posição de filho. Gente, você precisa entender que você é filho de Deus. E quem entra no jogo como filho de Deus, já é mais que vitorioso. Não sei se você está me entendendo ou você está dormindo. Quando você entra no jogo e que você entende que é filho, você já é vitorioso em Cristo Jesus, sobre toda e qualquer situação. Deus, Ele coopera tudo para o seu bem. Deus, Ele vai converger tudo para o seu bem. Deus, Ele vai lançar tudo que Ele tem nas suas mãos para lhe ajudar, para você seguir o melhor caminho e experimentar a vontade dEle para a sua vida. Então, em nome de Jesus, entenda quem você é. E aqui eu estou falando de um relacionamento, eu não estou falando de uma performance. Eu não estou aqui querendo saber quem você é, o que você faz, aonde você serve, o que você faz na igreja, se você prega, se você é intercessor, seja lá o que for. E aqui eu não estou falando o que você venha fazer, mas quem você é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos filhos amados. Repita isso: eu sou um filho amado. Agora repita para a pessoa que está do seu lado: você é um filho ou uma filha amada de Deus. Aleluia, esse é quem nós somos. Efésios 2 vai dizer assim, verso 10: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Ou seja, queridos, nós somos criação de Deus. E toda a criação de Deus, ela é boa. Por isso diga assim: eu sou feio, eu sou horroroso. Se você está dizendo isso ao seu respeito,
isso quer dizer que você está dizendo a Deus que te criou, que você é horrível e que a criação dele não é perfeita. Mas a Bíblia diz que tudo que Deus criou tem propósito e é bom. Então você é boa ou é bom e você tem um propósito aqui nessa terra. Amém? Cadê os filhos de Deus? Diga amém. Gente, filho vive na casa do pai. Eu, por exemplo, sou filha de José Augusto da Silva, que está aqui. E quando eu vou para a casa do meu pai, eu sou filha. Às vezes eu lavo louça, às vezes eu chego lá, eu meto a mão nas coisas de pai de manhã, jogo coisa, daqui a pouco ele me liga, Lindiane, cadê isso? Sei não, pai, deve estar no lixo já joguei, e eu não sei, nem me aperrei, porque filho faz isso. Filho chega na casa do pai e quer ser bem recebido, chega na casa do pai, às vezes abre a geladeira, às vezes o pai faz algo para você liga para o pai e diz, pai, eu estou chegando, né, faz uma tapioca, faz o suco que você quer, não estou comendo açúcar, por favor, faça um suco sem açúcar, porque filho se relaciona com um pai dessa forma, né, assim, isso é um relacionamento. E eu queria dizer a você que você é filho, então viva como um filho na casa de um pai. Você tem a liberdade nesse lugar, você tem esse espaço, você pode seguir os passos do seu pai, você pode desejar o que o seu pai deseja para você, sabe? Entender isso é entender que você pode escutar a voz do seu pai, você pode chorar diante do seu pai, você pode se alegrar, você pode pedir ao seu pai o que está em seu coração, porque você é filho. E quando nós estamos nesse ambiente, quando nós entendemos quem nós somos, sabe, não tem mais reservas, não tem mais palavras, às vezes tem até silêncio, que fala muito mais que palavras. Então a gente está nesse ambiente, e isso é um privilégio, gente, de entender que nós somos esses filhos amados de Deus, que nós podemos chegar diante dEle, que nós podemos simplesmente ficar em silêncio, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos acolher, Ele vai recolher as nossas lágrimas. Esse é o nosso Deus, Ele que é um Pai amoroso, e Ele prometeu ficar bem pertinho de cada um de nós. Ele disse que nós não estaríamos sozinhos, Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Gente, você não está sozinho. Deus não te criou e lançou você aqui nesse mundo. Cristo Jesus, Ele faz essa religação, Ele faz essa conexão, e agora nós podemos nos aproximar diante do nosso Pai. Ele habita em nós. Nossa, saber dessa verdade me faz entender que Deus, Ele se move dentro de mim, gente. Ele está em mim, Ele não está apenas pertinho, mas está dentro de nós, habitando em nós, alojando em nós. Ele decidiu habitar em você, em cada um de nós. Por isso que nunca mais diga que você está sozinho, nunca mais diga essa mentira, nunca mais abra seus lábios para revelar uma verdade do inferno, porque a verdade do céu é que o Senhor está com você todos os dias da sua vida, desde o momento que você se levanta, desde os primeiros passos que você dá, todo o seu dia, Ele está ali com você, Ele está com você, Ele decidiu habitar em nós. Oswald Chambers, ele diz o seguinte: o Filho foi obediente como nosso Redentor. E aqui ele está falando a respeito de Jesus, porque Ele era filho, e não para tornar-se filho de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus por Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Eu sou linda, eu sou filha amada de Deus. Essa é a nossa verdade, e assim nós devemos percorrer nessa jornada da vida. Não é o que fazemos que define quem somos. Eu não sei se vocês já observaram como é que nós, da equipe pastoral, nos apresentamos. A gente diz assim: eu sou pastora Linda. Vocês já ouviram alguém falar? Se ouviu, está errado. Porque o bispo, ele diz, ninguém aqui tem o título não. Você é Linda, eu sou Márcio, um dos bispos, eu sou Linda, uma das pastoras. Está aqui pastora Niane, uma das pastoras. A gente só fala o título quando a gente se direciona a respeito de uma pessoa. Então, acabei de falar pastora Niane, tá? Mas quando eu falo ao meu respeito, eu digo, eu sou Linda, uma das pastoras aqui dessa igreja. Então, aqui na nossa igreja, nós já entendemos que nós não somos o título que nós recebemos. Nós somos filhos. E filhos não têm títulos, é apenas filho, tá?
Então, por exemplo, por que muitas vezes tem pessoas que, quando se aposentam, entram em crise existencial? Porque a vida toda, ela foi quem? Ela foi, talvez, um professor, ela foi um enfermeiro como eu, ela, né, era um funcionário público. Quando ela se aposenta, ela vai se apresentar como? Aí, aposentada de quê? Porque ela quer mais alguma coisa, que é para segurar a sua identidade. Mas nós, como filhos de Deus, nós não precisamos de títulos para trazer a nossa identidade. A nossa identidade já foi cravada, já foi revelada na cruz do Calvário. E por isso que eu posso me aposentar e ficar super bem, porque eu sei quem eu sou, entende? E eu vou continuar a minha jornada aqui na terra até que Jesus me chame. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, 22, diz assim: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre quando foi chamado, e é escravo de Cristo. Esse é quem nós somos. Somos sim chamados por Deus para sermos e recebermos essa identidade em Cristo Jesus. Então, render-se a Deus, gente, é algo maravilhoso. É algo incrível. É uma jornada que no início, em algumas situações, vai dar um frio na barriga, vai dizer, será que Deus vai agir? Será que Deus vai trazer a direção? Vai ter momentos dessa forma, mas tenha certeza que Ele vai estar, Ele estará todos os dias, em qualquer momento, em qualquer decisão, que você se render e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, por favor, eu me rendo a Ti, eu dependo de Ti, me ajude. E não espere só para aqueles momentos mais catastróficos da vida, não, sabe, tenha esse hábito, tenha esse estilo de vida, de rendição, de todos os dias, eu declaro que eu me rendo diante do Senhor, que eu dependo dEle, e tudo que eu preciso está nele. Quando você começa a viver essa verdade, qualquer situação que você vai vivenciar, você está com muito bem gravado e alimentado a sua mente e o seu comportamento, ele vai ser de total dependência ao Senhor. E para ter uma vida entregue e dependência, eu preciso depender sem dar meu jeitinho. Eita, aqui é manipulação, tá? Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Sabe quando a gente quer dizer a Deus o que Ele tem que fazer? Gente, Deus é Deus. Deus, Ele sabe o que fazer. Você não precisa dar pitaco, não. Entendeu? Quando a gente tem uma vida rendida, a gente entende que Ele tem o melhor e eu vou me render a qualquer. Eu não vou dizer a Ele, Deus faz dessa forma, Deus age assim, Deus mata fulano. Sabe quando a gente diz assim, era melhor que morresse, né? Que a gente quer dar o nosso jeitinho, sendo que o nosso jeitinho, gente, é pecaminoso. E muitas vezes a gente acredita que a gente é melhor do que Deus. Quando a gente começa a querer dizer a Deus como Ele tem que fazer. Não, Deus, eu quero assim, eu quero assado. Não, Deus, se tu não agir dessa forma, meu Deus, não, tem que ser assim. Às vezes você está dizendo isso até por vaidade, para dizer que Deus fez do jeito que você quis. Sabe? Então, tenham cuidado, depender sem dar esse jeitinho. Filhos, eles não manipulam caminhos, eles se rendem ao caminho que o Senhor, Ele é o Senhor. E aí nós nos submetemos a Ele. E aí nós simplesmente seguimos os seus caminhos sem duvidar de nada. Porque nós somos os seus filhos, Ele é o Senhor, e Ele é o Pai, e Ele vai dar a direção, Ele vai dar o comando, e nós vamos obedecer. E eu quero ouvir um amém da igreja. Gente, a ciência tem nos proporcionado avanços, sim, incríveis. Aprendemos coisas novas todos os dias. Nós temos ideias, nós temos invenções. Basta você abrir aí qualquer comercial virtual que você vai ver, é cheio de ideias, coisas incríveis. E que a gente quer comprar tudo, porque o homem, ele sabe dar jeito para tudo. Né? Aquele espaçozinho vazio vai dizer, em algum comercial virtual, vai dizer, eita, você tem esse cantinho aqui na sua casa? Você pode comprar isso que vai dar certinho, né? A gente tem jeitinho para tudo nesse mundo, mas de verdade, quero o jeito de Deus, não quero o seu não. O de Deus é perfeito. O seu pode dar um jeitinho, mas o de Deus, ele é perfeito. Ele é na hora certa, ele é no momento exato, e ele é o melhor que você pode ter. O texto fala de João 15, 5. Pois sem mim, e aqui Jesus está trazendo a parábola, e ele diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele é a videira, nós somos os ramos, e os ramos não podem fazer nada
se não estiver ligado à videira. Essa deve ser a nossa vida. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nada eu posso fazer. Nada. Sabe assim, tem coisas que você diz, poxa, eu sei fazer isso tão bem. Não tem? Se você cozinha, não tem coisas que você faz na cozinha que você diz, poxa vida, eu arrasei hoje. Sabe assim? Nossa, eu fiz muito bem. Mas você entende que com Deus você faz melhor ainda? Se você entender isso, isso é tudo para você. É você entender que ele realmente sabe o que é perfeito. E perfeição não há erros. É perfeito. Então, sem Ele, nada podemos fazer. Repita esse texto de João 15, 5. Vamos lá? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Diga assim, eu não sei fazer coisa alguma, se o Senhor não estiver comigo. W. Tozer, ele diz o seguinte, o maior inimigo da fé não é a dúvida, mas é o quê? A autossuficiência. Gente, a soberba, a autossuficiência, o provérbio vai dizer que precede a queda. Então, todos aqueles que estão nesse ambiente de altivez, de achar que já chegou, tem pessoas que acham que já conhecem a Deus. Eu digo, uau, nossa, é a 4ª pessoa da Trindade, né? Eu não sei, gente, eu não sei. Eu estou há quase 30 anos nessa caminhada e confesso a você que eu não conheço quase nada. Eu sei o caminho, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu estou nesse caminho e eu creio e vou lutar até o fim, até que Ele volte ou que Ele me chame. E vou continuar seguindo. E o que eu conheço hoje é muito pouco. Eu quero mais do Senhor. O que eu tinha ontem, ainda existe muito mais amanhã para mim, em Deus. Então, nunca vá para esse ambiente. E o 4º e último lugar, para ter uma vida de entrega e dependência, eu preciso trabalhar minha maturidade emocional. Não existe maturidade espiritual se não tiver maturidade emocional. Bem aqui falado com a pastora Niânia, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então, nós temos que entender, porque tem pessoas que dizem, uau, eu faço vigília em casa, eu oro, eu leio a Bíblia 3 vezes por ano, sabe? Eu sou assim, mega espiritual. Mas as emoções, meu filho, uma tragédia. Hora está aqui, hora está lá embaixo. Né? Hora tá com Deus, hora está com o diabo. Né? É mais ou menos assim, hora está falando coisas incríveis, hora está maldizendo um bocado de gente. Sabe, hora está falando palavras lindas, hora está falando palavrão. Não sei, de uma fonte não dá para sair 2 águas não, gente. É mais ou menos isso, eu esqueci o texto lá de Tiago, mas é mais ou menos assim, tá? Então, tenham cuidado, a gente precisa ter maturidade emocional. Nós somos uma igreja que nós damos importância, e por isso que o 30 Semanas está sendo implantado na nossa igreja com esse propósito, de trazer vida emocional saudável, não só o espiritual, mas também o emocional, para ter um equilíbrio, para que a gente possa experimentar de uma forma profunda Deus, porque se as nossas emoções não estiverem bem, a gente não tem como absorver da parte de Deus, porque a gente está descompensado, né? Então, a gente tem que entender isso. O texto do Salmo, de número 143, verso 10, diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Esse era o pedido do salmista. Por favor, Senhor, ensina-me. Por favor, Senhor, não deixa que minhas emoções tomem decisões, não deixe que minha personalidade acabe, sabe, rompendo e tirando aquilo que Deus tem para mim. Porque às vezes eu creio que Deus tem algo para mim, mas às vezes não é a hora exata. E aí, por causa das minhas emoções, eu acho que eu tenho que ter isso agora, e eu acabo atropelando as coisas, fazendo do meu jeito. E isso aí é um grande erro de nós. Não existe dependência de Deus sem maturidade emocional. E Deus não nos chama para anestesiar as nossas emoções. Não, as nossas emoções elas têm que ser sentidas. Jesus, no Getsemane, ele expressou que estava em profunda angústia. A sua alma estava angustiada.
Então, nós não devemos anular as nossas emoções. Nós devemos sentir, mas apresentar diante de Deus e ir atrás de ajuda na área emocional, seja por um profissional, seja através de outras pessoas que podem nos ajudar. Não anule as suas emoções, expresse suas emoções para Deus. Eu amo quando o salmista diz: ó minha alma, por que estás tão abatida? Por que estás dessa forma? Não fica assim. Era o salmista falando com ele mesmo. Por que você está assim? Está tão confuso? Não! Confia no Senhor. Então é assim que nós devemos falar com a nossa alma, com as nossas emoções. Nós não podemos deixar que as nossas emoções nos guiem. Nós somos guiados por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por isso que você tem que ter as emoções muito bem controladas para entender essa palavra, seguir essa palavra até o fim. Em Cristo Jesus. Gente, por que tem muitas pessoas na igreja que chega, que fica assim, uau, que coisa incrível, estou lendo a Bíblia, faz todos os eventos da igreja, não chega o fim do ano, essa pessoa já não está mais na igreja. O que acontece com essas pessoas? Aí você pode dizer para mim, é a parábola do semeador, a semente caiu em terra, né, que não estava tão preparada. Sim, mas também por causa das preocupações, como o texto vai falar para a gente. Porque essa pessoa de verdade, ela não estava tão bem emocionalmente para suportar de verdade e absorver essa verdade de Deus, porque as suas emoções não deixaram que isso. E aí qualquer situação rouba a sua fé e ela acaba perdendo a sua fé e seguindo a sua vida pelas suas emoções. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, nós somos obras inacabáveis, até que Jesus volte ou que Ele nos leve para o céu. Nós temos que entender que Ele está fazendo essa obra em nós, e nós devemos nos render e estar totalmente com o nosso coração disposto a sermos moldados pelo Senhor, através do seu Espírito Santo que habita em nós. João 15:5, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos estar ligados na videira. Richard Foster, um autor muito conhecido, com seus livros sobre espiritualidade, que eu amo muito, admiro demais, já li boa parte da literatura dele, diz assim: a maturidade cristã se manifesta quando deixamos de reagir e aprendemos a responder. A responder. O chamado de Jesus é: vocês querem me seguir? Então faz o seguinte, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O jovem rico, ele queria seguir Jesus. E Jesus disse isso a ele. E ele disse: eu já faço tudo, mestre. Eu já ajudo os pobres, eu já faço algumas coisas, eu cumpro os mandamentos. Jesus: ok, então faz o seguinte, vende tudo, dá aos pobres tudo que você tem e segue-me. Qual foi a resposta daquele jovem rico? Foi embora. Então, a maturidade cristã, ela se dá através da nossa resposta, diante daquilo que o Senhor já revelou na sua palavra. O Senhor está nos chamando, e chamando uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja que depende dEle, que sabe que sem Ele nada podemos fazer. Gente, isso aqui existe, não é por causa do bispo não, isso aqui existe por causa de Cristo Jesus, que já fez tudo na cruz do Calvário. Nós apenas respondemos ao amor e ao chamado de Jesus e seguimos a Ele. Nós existimos como igreja, não é porque tem coisas incríveis, tem um palco lindo, tem pessoas cantando, não, é por causa de Cristo. Nós estamos aqui porque pessoas responderam ao chamado, responderam a esse amor, decidiram ser filhos que estão totalmente dependentes dele, a seguir o seu caminho, a seguir os seus comandos, a seguir a sua voz. É dessa forma que nós, como igreja e cristão que somos, respondemos a esse amor de Deus, através de uma rendição. Não é com as mãos cheias, mas é com as mãos vazias, que nós nos rendemos diante do Senhor. Porque nós não temos nada para oferecê-lo, a não ser responder ao seu amor. Eu queria convidar a você a ficar em pé no seu lugar. E eu queria repetir isso novamente, para ficar na nossa mente. Entregar não é perder, é acima de tudo confiar.
Confiar num Deus que nos ama, num Deus que nos deu uma identidade nova, que nos deu uma nova vida. E aí eu confio tudo que eu tenho e tudo que eu sou nas mãos dele. Eu me rendo diante dele, reconheço que existe um Pai que cuida de cada um de nós e que nós podemos confiar nessa verdade e soltar de mãos vazias diante desse Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos aí. Feche seus olhos. Minha pergunta é: o que é que você tem que entregar ao Senhor hoje? O que é que você tem que se render diante do Senhor hoje? Comece agora a ter um coração rendido diante do Senhor. O que é que você hoje tem visto na sua vida que não está sobre total dependência do Senhor? Seu coração, um coração quebrantado, e a dizer ao Senhor que você precisa dele, que você não sabe fazer nada se ele não estiver, que só ele tem as palavras de vida eterna. Comece agora aí a pedir ao Espírito Santo de Deus: por favor, Espírito Santo de Deus, me convence aonde é que eu tenho que entregar o meu tudo em tuas mãos.